De volta com o Educador em Entrevista, hoje aqui na companhia do Mauro Bartolomeu. Obrigado pela participação com a gente, Mauro. Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia, Luciano. Bom dia, telespectadores da TV Educadora. Nós estamos conversando aqui, já faz uma cara, né? Mas precisa fingir que está começando agora. Exatamente, a magia da televisão. Essa espontaneidade que não existe em lugar nenhum. Mauro, a gente, né, já teve outro bate-papo aqui a respeito de literatura, né? Mas você tem um dado novo das outras vezes, né? Que é essa questão de ter se aprofundado aí muito na questão do microconto. Né? Verdade. Para quem não conhece, o que é o microconto? O microconto, essa questão de eu ter me aprofundado muito, né? Um exagero da sua parte, eu comecei esse ano. Na verdade, a história começa assim, há um grupo no Facebook que começou a fazer um concurso, né, de microcontos que premia, né, toda semana os seus melhores microcontos. Né? Aconteceu um grupo fechado no Facebook que se chama Escambanautas. Escambanautas. Né? Aliás, existe o grupo Escambau, onde eles são publicados, né? Mas o grupo onde eles são escolhidos é o grupo dos Escambanautas, que é um grupo fechado. E assim, na verdade, como eu tenho um grande material parado, né? Um material de mais de 2.000 páginas, de um monte de coisa, né? De ideias, né? Então resolvi que isso aí era uma boa forma de tentar começar a pôr ordem naquilo, né? Uhum. Então com essa brincadeira que eu comecei, na verdade, a escrever alguns microcontos que são narrativas extremamente curtas, né? A ideia basicamente é que em poucas palavras, no caso dos Escambanautas, é no máximo 300 caracteres, né? Se conte alguma historinha. Uhum. Né? E querendo ou não, de uma maneira geral, a internet vem testando esse negócio do sucinto. Né? Quando a gente pensa num Twitter, por exemplo, tem limite de caracteres. Então veio muito nessa onda internautica aí. Perfeitamente, né? No Twitter se chega a falar em nanoconto, né? Na verdade, né? Há pessoas que se dedicam a escrever pequenos contos com no máximo 140 caracteres, né? Então realmente é um desafio, né? Posso dizer que praticamente os que eu consegui, né, emplacar no concurso de Piracicaba caberia num tweet, né? Então é por aí. Mas assim, realmente eu estou começando, estou tateando ainda nessa área, né? O que eu trago mais de novo realmente no programa é o novo livro, né? A Torre, que ainda não foi anunciado aqui, né? Exatamente. Mas nós vamos falar dele depois, né? Mas essa história do microconto pegou, e tanto pegou que no Salão Sim. de Humor de Piracicaba, aí, que é um salão tradicionalíssimo de charge, de caricatura, etc., foi agregado aí há alguns anos a questão do microconto. Exatamente. Se não me engano, há 7 anos, né? Se não me engano, há 7 anos, tem também esse concurso de microcontos. Eu participei de um em 2012, fui selecionado, né? Saí na antologia, né? E esse ano, felizmente, peguei um primeiro lugar, que é algo que eu não esperava mesmo, né? Apareci em primeiro lugar no 44º Salão de Humor de Piracicaba. Foi uma surpresa muito grata. Quando se pensa nessa questão prática, e isso é interessante, né? Porque no primeiro ano que você participa, né, você é selecionado, está no livretinho aqui que foi lançado. Nesse ano já emplaca aí o seu microconto. É interessante isso, né? Porque é um festival com muito renome e é extremamente gratificante. Assim, a gente tem um batataense, né, faturando aí, não só por essa questão bairrista e etc., mas também por uma questão prática de ver como a cidade também está antenada nessa questão literária com esse olhar novo aí, né? Verdade, a cena cultural batataense, na verdade, é bastante rica, né? Sem dúvida. Temos autores, né? Inclusive os autores, bons autores reconhecem bons autores, porque quando a gente lê um autor que a gente realmente reconhece que é bom, né? A gente tem um sentimento que o vulgo chama de inveja, né? A gente tem uma inveja realmente, né? Quando assisti, por exemplo, aquela peça, como é que é a peça que você escreveu? A incrível história de Benedito Fausto, né? E de seu irmão Percival do Sonhador, né? Aquilo é uma preciosidade, né?
Aqui eu fiquei com uma inveja, rapaz. Eu falei, nossa, mas eu realmente precisava, eu devia ter escrito isso, eu queria ter escrito, né? Então é assim que nós reconhecemos bons autores, né? Nós autores, né? E o telespectador que perdeu, que não pôde assistir a essa peça... Em breve, nas telas, talvez. Ah, ótimo. Cobrem desse homem, porque, olha, vale muito a pena. É um texto genial. Mas Batatais tem uma tradição disso, né? É que a gente não se atenta a essa questão, né? Mas nós temos grandes contistas, grandes escritores há muito tempo, né? Quando a gente pega os causos, por exemplo, Seu Nassimi, né? Você tem histórias riquíssimas, interessantíssimas. É verdade, divertidíssimas. Então o contador de histórias, né? Já é interessante. A gente tem essa tradição, seja no texto ou seja na contação mesmo. Exatamente, né? A literatura oral, né? Exatamente, é verdade, tem razão. E acho que viver num ambiente assim ajuda a despertar a criatividade. Sim, sem dúvida, e a trabalhar. Sem dúvida nenhuma, né? É o ambiente, né? O ambiente que gera, né? Que gera criatividade, né, para a coisa, né? Sem dúvida nenhuma. E é interessante a gente ver isso na rede social. Eu acho que o microconto tem uma função disso, porque muitas vezes nós perdemos o hábito, né, de fazer o contato, aí, o meio de campo com a literatura, e até desse contato físico mesmo, né? As pessoas perderam o hábito de, olha, estou na praça, batendo um papo com um amigo que conta uma história, no bar, e isso está se perdendo. Até porque está todo mundo na rede social. Então, ter a possibilidade do conto, da história na rede social é fundamental. Exato. Não, até porque depois que inventaram a internet, né, o ritmo de leitura de todo mundo decaiu vertiginosamente. Eu falo por mim, né? Praticamente não leio mais nada, né? Quando você para pegar um livro, né? Eu aderi até recentemente a um levezinho, né? Que é um leitor digital, né? Porque a grande vantagem de um leitor digital sobre um tablet é justamente que não tem as funcionalidades, né? Então, se tivesse internet, você não pararia para ler, né? Você não vai escapar para o Facebook aí dentro. Exatamente, não tem como escapar. Então você lê, né? Na verdade é isso, né? E a facilidade de você ter centenas, milhares de livros que você pode baixar. Sim, exatamente, claro, né? Então, quer dizer, o mundo digital nos traz, né, grandes desafios e grandes benefícios ao mesmo tempo, né? A gente tem que saber lidar com isso, é complicado, né? Sem dúvida. E agora vamos falar um pouquinho da Torre, né? Novo livro do Mauro aí. Quando saiu do forno? Já não é tão novo, né? Ele é de 2014, né? O ano da Copa. É o famoso ano da Copa. Esse é o último que eu lancei, né? Tenho escrito outras coisas, mas por enquanto não publicado, né? Perfeito. Felizmente eu escrevo muito mais do que publico, né? É saudável. Não, porque tem também essa questão do autor da seleção mesmo do material que vai ser publicado, até porque tem muita coisa que é retrabalhada, né? Não sei se você tem esse hábito. Sim, o tempo todo, né? E eu não posso voltar, não posso reler, né? Se eu releio, eu já quero corrigir, já quero modificar. Vai mudar de novo. Não consigo reler o que eu escrevo sem já sair mudando alguma coisa. Mas tem muitos autores que fazem isso, né? Que vão lançar outra edição, vai com alterações, né? Isso... Perfeitamente. Eu acredito que se o meu chegar a ter uma nova edição, provavelmente eu mudo um monte de coisa, né? Dificilmente eu manteria tudo que escrevo, assim, né? E aí estou muito inquieto. Na contracapa aqui no descritivo do livro, né, tá aqui muita treta, altas armações, confusão, rolezinho. Exatamente. Inclusive o rolezinho na biblioteca. Né? Então esse é o resumo do... Essa é a sinopse. Da Torre. Essa é a sinopse. Como é que surgiu a ideia aí da Torre? Vamos falar um pouco Cara, a ideia, é interessante falar disso, a ideia me surgiu quando eu estava lendo a história do ateísmo, Jorge Minoir, né, que é um calhamaço, né, pega todo um histórico desde a antiguidade, né, e ele, logo no começo do livro, ele solta uma consideração sobre o mito da Torre de Babel, né, sobre a lenda, e eu achei bastante curioso, porque ele dá uma interpretação completamente diferente, né, ele mostra assim, que o mito da Torre de Babel, muito provavelmente era originalmente bastante positivo, né, e somente na reinterpretação que os judeus fizeram, né, e claro, o texto bíblico, né, é que ganhou conotação negativa. Né? Entendi. E então eu falei, olha, mas é uma ideia bastante interessante, eu poderia reescrever esse mito, portanto, né,
E eu faço assim de uma maneira bem, um tanto Saramago, assim, né? Na época eu cheguei inclusive a procurar, a ler o Caim, que eu não tinha lido ainda, né? Para ter certeza de que não estava fazendo nada que fosse muito igual, né? Vai que eu estou plagiando sem querer, né? E porque isso também é uma dificuldade, né? Às vezes, não pelo fato de já ter lido e tal, mas às vezes você trata de temáticas que já foram esbarradas, ou que... Exato, né? comum. O próprio Caim, inclusive, ele passa pela Torre de Babel, né? O Caim do Saramago faz uma viagem, né? Ele sai, né, lá do Jardim do Éden, né, e começa a caminhar, e à medida que ele vai caminhando, ele vai passando por vários capítulos da Bíblia, né? E isso significa viajar no tempo, né? Ele passa pela Torre de Babel, ele chega no sacrifício de Isaac, né? E termina na arca, né? Na arca de Noé, né? E é claro que o final não vou falar porque o pessoal não gosta de spoilers, né? Mas realmente aí tem um gesto de bastante rebeldia, né? Contra Deus, né? No final da história. E o meu também acontece alguma coisa parecida na torre, porque à medida que os capítulos vão se sucedendo, essa torre ela vai se transformando sucessivamente, né? Ela é o templo, ela é a biblioteca, ela é a faculdade, a universidade, né? E ela chega a ser uma estação de lançamento de foguetes, né? Quer dizer, ela atravessa, como se atravessasse toda a história humana, esse símbolo da torre, né? E sempre envolvendo uma Babel realmente, né? Sempre ali uma treta, né, entre os religiosos e os mais científicos, digamos assim, né? Os mais racionalistas. E de fato acaba tendo essa questão, né? A gente sempre tratou a Torre de Babel como essa questão desorganizada, né? Como o surgimento das línguas que gerou um desentendimento inicial ali que acabou colocando a torre no chão, né? Exato. Você fala de uma leitura positiva disso. Exatamente. A torre, eu poderia até ler um trecho, talvez do Jorge Minoir, que explica, né, a leitura, né, do mito como como algo positivo, né? Só deixa-me procurar aqui veja um trechinho do que o Minoir diz, né? Ele diz assim, que os homens sem Deus, ele considera, né, na verdade, que a Torre de Babel seria um símbolo de uma humanidade ateia, né? Eu preferiria dizer uma humanidade laica, né? Mas, como é a história do ateísmo, né? Claro que ele trata de uma humanidade laica, né? Os homens sem Deus, diz ele, mostram-se unidos e solidários e decidem construir uma humanidade forte e independente, dominando o mundo e dando-lhe um sentido, né? Então ele diz assim, que esses homens não se ocupam de Deus, então eles tratam de questões práticas, né? E Deus quer uma humanidade fraca, humilde e submissa. Não pode suportar que os homens se organizem sem ele, que confraternizem sem terem em conta a sua existência. Prefere que discutem e se confrontem, o que lhe confere o papel de árbitro supremo. Então, né, quer dizer, ele coloca Deus, né, o simbolismo, né, dessa figura... Criando as línguas para dividir. Exatamente, para dividir, né? Então, a humanidade laica ou ateia, como queira, né, tentando se organizar, tentando vencer a natureza, tentando, né, suplantar as dificuldades, né, do mundo, da vida, né? E Deus enciumado, né, jogando, né, quer dizer, o papel da religião, né, claro, né? Esse Deus é um símbolo, né, evidentemente. Faz uma leitura, se a gente for fazer um paralelo aí com mitologia grega, na questão do fogo, né? Sim. Que você tem aquela coisa lá do fogo ser roubado dos deuses e entregue à humanidade, né? E a figura que faz isso acaba sendo punida. A figura de Prometeu, de Prometeu, exatamente. Né? Que acaba acorrentado lá com os abutres devorando. Exatamente. O seu fígado todo dia que se regenera, né, para punir. Mas você sabe que Zeus é um cara muito, muito inteligente, né? Sempre muito inteligente, né? As saídas são geniais, né? E ele prometeu que Prometeu ficaria preso a essa rocha para sempre, né? Mas depois Prometeu faz um favor lá para ele, né? Faz uma profecia, uma previsão, algo assim que
né, sobre o futuro dele, algo que ele estava interessado, né, e ele então precisaria libertar, né, Prometeu, como paga, né, pelo que ele fez por ele, né? E o que ele então inventa? Ele tira um pedacinho daquela rocha, né, e faz com ela um anel e coloca no dedo dele e fala, assim ele vai continuar eternamente preso à rocha, né? Genial. Realmente. Vamos fazer a leitura de um pedaço aí. Você falou que poderia ler um pedaço? Podemos. Posso ler o comecinho, né? Uhum. O comecinho. Ok. E eis que, tendo fixado a capital de seu império na planície de Senaar, o imperador Nimrod teve um sonho, no qual os filhos dos antigos escravos e os filhos dos antigos senhores de escravos sentavam-se juntos à mesma mesa. E foi Nimrod arrebatado em espírito e teve uma visão. Uma enorme torre se erigia diante dele. Era de um brilho extraordinário e tinha um aspecto terrível. O dilúvio se repetia, sem que ela fosse abalada. O dilúvio se redobrava e mais ela parecia erguer-se em direção ao alto dos céus. E despertando o imperador de tais sonhos intranquilos, relembrou o que sempre pensava nessas ocasiões. Aquele que acorda de mau humor, regozije-se ao menos por estar entre o número dos que mais uma vez acordaram. E assim pensando, colocou outro semblante no rosto e convocou imediatamente a todos os sábios do império que haviam sido efetivados por ocasião do último concurso público de provas de títulos para provimento do cargo de sábio e ordenou que dessem início à obra faraônica. E anunciou ao povo no dia subsequente, dizendo, companheiros, ergamos uma torre, cuja extremidade atinge o coração dos céus. Doravante, não temeremos mais as enchentes de molhadas águas, nem os tremores da terra, nem os turbilhões dos ventos, nem as labaredas dos céus, nem catástrofe de espécie alguma que possa ameaçar a sobrevivência dos filhos dos homens. Assim falou, e os corações dos filhos dos homens se encheram de júbilo, pelo menos até a hora de pegar no batente. Decorrido, porém, o prazo de 12 luas, e vendo os filhos dos homens que o tempo das águas se aproximava e que as obras de infraestrutura preparatórias para o grande evento estavam sobremaneira atrasadas, puseram-se a murmurar, dizendo, por certo terá havido desvio de verbas. E assim vai, né? Esse é o primeiro, né? Aí, é claro que surge, né? Nada tão atual quanto... É realmente essa mistura, né? Essa mistura da linguagem bíblica, né? E com as questões da nossa... O jornalismo contemporâneo. Jornalismo contemporâneo. E de fato, é uma questão que a gente se pega muito hoje, né? Mas que é histórica, né? A partir do momento que você começa a conversar de história, você pega a família real no Brasil, né? Então, a cada obra você vai ver também tratativas similares em cartas, em ações. Exatamente, parece que é uma constante, né? Na história do mundo. Por que não na Torre de Babel? Por que não, né? O problema da torre foi desvio de verbas. Então. Essa foi uma desconfiança, né? Mas depois haverá, claro, que há confusão de línguas, entre outros problemas, né? Eu posso citar, né, o ministro cita que a demora no processo licitatório, para obtenção da licença ambiental, depois o prazo para a liberação dos recursos do programa de aceleração do crescimento, né? E finalmente, quando a obra andava a bom vapor, foi a confusão de línguas. E aí o interessante é que a solução dada pelo imperador é tão simples, né? É extremamente simples, não vou nem falar, porque quem quiser procura no livro, o livro está no site, aproveita enquanto é de graça. Então o pessoal pode baixar gratuitamente. Pode baixar gratuitamente no site Bom, o pessoal pode procurar no meu Facebook, pode procurar no meu blog antenaparanoica.blogspot, tem todas as referências lá. No meu Facebook tem tudo, Mauro Bartolomeu, Facebook/Mauro Bartolomeu. A única coisa que eu não concordo aí é dos sábios, né, que fizeram prova de títulos, que em algum momento teria a lista tríplice para alguém escolher. Exato, né? Para dar um jeitinho aí, né, como a gente tem lá no Supremo e etc. Faz sentido. Já é uma coisa que eu alteraria. A próxima edição já vai ser alterada. Perfeito. E de fato a gente acaba vendo essa questão do quanto o humor está ligado à nossa rotina, né,
do rindo castiga-se os costumes, Sim, né? De fato, o humor está no nosso dia a dia e mesmo nos absurdos do dia a dia, né? A gente não consegue desassociar isso. Perfeitamente. Mesmo os absurdos, inclusive, nos absurdos, você fala em absurdo, eu me lembro de Kafka, né? Mas é porque é uma leitura muito profunda de Kafka também, como humorista, né? A nós parece que o Kafka não é humor, né, aquilo, né? Parece que é um universo opressor, né, da burocracia e daquela coisa. E dizem que Kafka rachava de rir, né? Quando lia os trechos para os seus amigos, né? Então há um humor presente ali que a gente tem dificuldade de entender, né, de captar. Sem dúvida. O Márcio e a Clarissa, que estão ligadinhos no programa, estão mandando um grande abraço. Estou esperando a Clarissa, que vai lançar um livro sobre mulher moderna, tá certo? Assim que você lançar o livro, venha falar aqui com a gente a respeito disso. Mulher moderna em casa, né? E ele pergunta, né? Com o autor aqui, no caso da Torre, o perfil foi Saramago, que foi a inspiração. Eu diria que o texto é bastante próximo, assim, né, talvez do estilo Saramago, né, embora eu acho que tenha mais de Voltaire do que de Saramago, né, nas ironias, nas brincadeiras, assim, eu acho que é mais Voltaire do que qualquer outra coisa, né. Mas sim, tem uma escrita bastante próxima. Eu tenho certeza que quem gosta de Saramago vai gostar muito de ler esse aí. Sem dúvida. Na questão de inspiração, né, o Márcio perguntou, né, o que te inspira? Tem momentos que trava? Você tem uma rotina de escrever? Como é que funciona? A questão não é exatamente travar, né? O problema é que o que me ataca é a preguiça, a distração, né? Mal de todo ser humano. Exatamente, e atacam em bando, né? Exatamente, a indisciplina especialmente, né? Eu sou muito indisciplinado, na verdade, né? Tenho tentado agora escrever assim... uma meta bastante razoável, bastante pequena, até que seriam 2.000 caracteres por dia, né? Então, tenho tentado fazer isso. Estou fazendo um romance aí que não pretendo publicar, é um exercício literário, e se concluir a bom termo, aí sim, para o segundo semestre, penso em começar a escrever uma nova história, um romance, realmente uma nova história. Eu acho que fica muito confuso para as pessoas falar assim, não, ele está fazendo um ensaio que ele não pretende publicar. Exato, né? Que é um exercício literário. Qual que é a função do exercício literário? Exatamente. No meu caso, me preparar para um romance, mesmo porque eu considero, Luciano, que eu não escrevi nenhum romance ainda, né? A Torre me parece muito mais uma novela, porque são 16 capítulos nos quais são sempre, os capítulos ímpares são sempre o imperador, né, com o seu primeiro-ministro discutindo algum problema que acontece na Torre. Os capítulos pares é o conselho de anciãos discutindo e nunca se entendendo. E são cenas que vão se repetindo, assim, é praticamente como uma série, né, de televisão, digamos, né? Então eu considero isso mais uma novela, não chega a ser um romance, né? E Nossa Senhora da Eutanásia, que é outro livro que está lá no portal da Books, também gratuitamente, aproveitem enquanto é de graça. É mais uma prosa poética, né, uma prosa experimental, não há... Se é um romance sem história, né? Eu não sei se existe isso. Então, eu considero que ainda não escrevi nenhum romance propriamente dito, né? Então, esse é o exercício que eu estou fazendo nesse momento. E provavelmente não publique este livro por razões pessoais mesmo. Não estou falando isso só para fazer um marketing, né, do mistério, criar um mistério em torno, uma lenda, né, uma aura de mistério. É porque seria um romance mesmo mais pessoal e provavelmente o próximo... Já tem ideias para os próximos, né? E de fato é isso, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em esportes, né? A gente tem os exercícios de base que a gente fala, né? O sujeito vai lá, passa um dia inteiro cobrando pênalti para chutar direito depois na hora do pênalti, né? Quando a gente pensa na música, o sujeito fica ensaiando por muito tempo. A literatura também funciona assim, né? Também, o tempo todo, né? Eu acho que principalmente a literatura, né? Já foi dito que o poeta deveria começar pelo segundo livro, né? Eu acho que deveria começar lá pelo 10º, né? Ele tem que escrever muito, né? É um exercício constante, escrever muito e publicar pouco, né? Isso é o que eu tento fazer, né? É porque hoje em dia todo mundo é escritor, todo mundo é fotógrafo.
Não sei se a gente já reparou isso, mas é isso, né? O sujeito nunca escreveu Exato. nada. O primeiro texto que ele escreve, ele quer publicar, porque ele acha Exatamente. que já está bonito e acabado. Já se acha genial. Mas assim, também tem uma questão, né? Se você não se acha genial, não se meta a fazer literatura. Alguém já disse isso. Né? Eu acho que tem que se achar genial mesmo, né? Se quer entrar nessa, né? Porque você não vai ter outra... Não vai ter, né? Você não vai ganhar dinheiro com isso, você não vai ter, né, grandes... Não vai ficar famoso, muito dificilmente. Mas, enfim, o exercício é realmente necessário, né? Isso é uma coisa que não se discute, né? Isso é indiscutível. Sem dúvida. E vamos à leitura do microconto vencedor aí. É. Em Piracicaba, é do Salão de Humor. O desse ano? Desse ano. Tá certo. Porque, como eu disse... Você tem o primeiro que você participou também? Esse aí é o primeiro. Esse aqui é o primeiro. Está na sua mão, de 2012. Perfeito. Por isso que eu havia dito que eles são bastante parecidos. Eu vou ler o de 2012. Perfeito. O de 2012 chama-se função fática. Né? O telespectador deve se lembrar das funções da linguagem, né? Se não faltou essa aula no colégio. Né? O Jacobson que diz, né, que há o emissor, ao receptor, há um canal, há uma mensagem e há um código. Né? Se a mensagem está centrada no emissor, ela é a função emotiva, né? No receptor, a função conativa, apelativa, né? Enfim, a função fática é aquela que testa o canal, né? A linguagem, né, focada no próprio canal. Então, quando você atende o telefone e fala alô, né? Ou quando você fala qualquer coisa, né, sem conteúdo, só para puxar assunto, como falar do tempo, né, do clima, né? E por isso é que o conto se chama função fática. Tudo isso para chegar no seguinte microconto. Nunca ficava sem assunto. Era meteorologista. Perfeito, perfeito. Esse é o microconto que foi selecionado em 2012, né? E você vai ver que esse ano aconteceu uma coisa bastante parecida, porque foi um conto com o qual eu participei, estava participando lá na brincadeira dos escambanautas, né? E ele só não tinha um título, né? Porque lá não há a necessidade do título. E pensando no título depois, para participar do concurso de Pira, eu pensei em Narcísio Meira. Narcísio Meira, né? Uma mistura do ator com aquele que se olha no espelho, né? E o conto é assim: preocupava-se muito com a imagem, era instalador de TV a cabo. Perfeito, perfeito. Bastante parecido, né? A mesma estrutura, né? Praticamente. Mas aí a gente cai justamente naquela coisa do momento mesmo, né? Quando a gente pensa no função fática, ele está muito ligado para quem é das letras, da comunicação, que a gente, né, acaba trabalhando com isso o tempo todo. Tem que entender a sacadinha, né? O Narcísio Meira aí, né, já está muito mais no dia a dia hoje, onde você tem um boom de TV por assinatura, né? As pessoas estão convivendo com isso no dia a dia e nesse mar de vaidade que a gente está vivendo na internet hoje, né? A gente acha que teve mais um que fala de vaidade, né? Que é aquele da criação do mundo lá, de uma das meninas que ficou... Da criação do mundo? Meu microconto? Não, de um dos microcontos, de uma das meninas, de uma menina que acho que ficou entre os 3. Tá, eu não os trouxe aqui, rapaz, eu não estou com eles aqui. Que falava algo... Alguns meus? Mais ou menos nesse sentido, entre né? Os 3 classificados. Isso, que era da criação do mundo, né? Faça-se a luz, faça-se os animais, faça-se os mares, né? Faça-se o filtro, né? Viu que era bom e postou. É verdade, né? é verdade. Então é muito do hoje. Por aí, a ideia é essa mesmo. Você acaba vendo que a vaidade das redes, da estrutura estava no âmbito dos jurados nesse ano. Exatamente, exatamente. Pode ter sido a temática, né, o recorte, né, que sem você dúvida, fez ali, sem né? dúvida. Exatamente. Isso pode perfeitamente explicar, né? Porque para mim foi realmente uma surpresa, né? Ter aparecido em primeiro lugar, né? Eu esperava ser selecionado para a antologia, né? Não tirar um primeiro lugar, né? Sem dúvida.
com relação às publicações mesmo, né? Você tem publicado pela Books, né? Correto. Que é uma editora que é uma editora online. Né? Isso facilitou muito a vida dos escritores. Sim, né? Facilitou e dificultou também, porque aí você tem uma avalanche de coisas sendo publicadas e ninguém dá conta, né? Triar de encontrar mais nada no meio dessa Babel, né? Mas, assim, isso facilita muito, claro, né? Você pode publicar sem precisar nem sequer passar por um editor, né? Que vai avaliar o seu material, que vai falar para você modificar isso ou aquilo. E pelo menos no caso da Books, eu dei um jeitinho de colocar o link para ser baixado gratuitamente, né? Na íntegra, né? Geralmente o que os autores fazem é permitir que sejam lidas as primeiras páginas do livro e aí depois só adquirindo, né? Mas lá no site é possível comprar o livro físico e é possível baixar gratuitamente o PDF, ok? Perfeito. E de fato a gente tem uma revolução nesse sentido, né? Nunca se publicou tanto, né? Verdade. Mas também não se lê tanto quanto se publica. É nisso que o país ainda está no déficit. Exatamente. Acho que se publica muito mais do que se lê, né? Realmente, né? Isso é um drama, né? do autor contemporâneo, né? Temos que aprender a lidar com isso, né? Por enquanto ainda estamos tateando, ainda não sabemos para onde vai isso, né? Perfeito. É uma coisa complicada. Paulo, Isabel, Cristina, Marco, já falaram que já pegaram o link, Daniela também já estão baixando o livro aí. Joia. Já tem leitores aí. Joia. E entrem no meu blog de poemas, que é o antenaparanoica.blogspot. Lá também tem todos os links para os livros, tem para o meu Face, enfim. Antena com 2 N's nesse na. Né? Eu posso explicar o porquê disso. Por que 2 N's na antena? Bom, antena com 2 N's na última sílaba não é uma invenção minha, isso já existia. Na época em que farmácia se escrevia com PH e máquina com CH. Né? Isso aí já existia, só que evidentemente, quando entramos na era digital, tentei colocar uma antena paranoica com um N só e esse domínio já estava ocupado. Já existia. Né? Então eu voltei para o etimológico, né? Muito embora eu seja um defensor mesmo da escrita etimológica. Meu primeiro livro de poesia eu escrevi assim com bastante, né, máquina com CH e essas coisas, né? Hoje em dia com essa política o cenário político que nós estamos vendo é complicado porque até o poder poderia ser escrito com PH, né? Deveria ser escrito. Deveria. Faria mais sentido. Exatamente. E a gente acaba vendo isso, né? O quanto se está discutindo língua em tratados e não na sua forma real, que é o uso. Sim. Né? Então isso acaba dificultando também essa coisa da vida da língua, que sempre foi o ponto mais interessante para a literatura. Exatamente, né? Mas o autor está sempre colocado nessa fronteira, né? Aliás, em várias, né? O autor é o cara que mais se questiona, que mais inventa problemas no mundo, né? Sem dúvida. Eu acho que depois de Guimarães Rosa também já virou um conceito questionável nesse sentido, né? Porque você pode criar uma linguagem mesmo. Criar uma nova língua, né? Foi o que o Guimarães fez, né? Na verdade, ele reproduz uma linguagem específica de uma região, sim. Né? Mas com uma propriedade fantástica. Sim. O Guimarães é genial, né? O Guimarães é genial. E outro também que vai até mais além na invenção de linguagem mesmo, que é o Leminski, né? Do Catatal. Né? Aquilo é uma coisa, né, completamente maluca, né? O cara inventa palavras, a cada 2 palavras que ele escreve, uma é inventada. E muitas vezes você não entende o que ele quis dizer, né? Chega um ponto de você realmente se perder ali naquele meio, né? O Catatal é uma obra também genial. O Grande Sertão Veredas não se fala, né? O Grande Sertão Veredas. Sem dúvida. Mas com esse poder que o Guimarães tinha, né? De criar e ainda assim ficar compreensível de uma maneira que não teria outra palavra para descrever aquilo sem ser aquela que ele criou. Exatamente. O Guimarães realmente é genial nesse ponto, né? Ele se refere ao enxadachim, por exemplo, né? O enxadachim é o cara que é um espadachim, quer dizer, o cara que manipula, né, a enxada com uma arma, né? Com a mestria com que o espadachim né, trabalha a espada, né? Quer dizer, é genial, né? É autoexplicativo, né? E não teria como ser mais claro e mais conciso, né?
Sem dúvida. O Guimarães realmente é fera, não tem como competir, é covardia. Mauro, eu quero parabenizar de novo pelo prêmio, né? Tenho certeza que é um de vários ainda que estão por vir, tá certo? Parabenizar pela produção, deixar o programa sempre à disposição para a gente falar um pouquinho aí de literatura e espero aí ver os próximos... O difícil é me trazer para cá, né? Você sabe que... A gente sabe que é por safra, mas a gente aguarda ansioso aí. Porque, como eu já disse, eu escrevo muito melhor do que falo, né? Então... Obrigado pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Maravilha. Procure Mauro Bartolomeu, só dá um Google, Mauro Bartolomeu aí, você vai encontrar no Face, você vai encontrar o blog. Fácil. Aliás, algo que acabo de pensar, entrem no meu Facebook, curtam lá os microcontos, procurem lá desde os de janeiro, tá? Houve a edição de janeiro, a de abril e agora esse mês que está acabando, agora essa semana, né? Curtam curtem e compartilhem. Né? Isso. Os que forem mais curtidos vai se transformar num livro e todo mundo que compartilhar vai receber um exemplar autografado. Maravilha. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência a gente fala de Sejusc, fala de justiça para todos. Aí nós voltamos já. De volta com a Educadora Entrevista, o tema agora é Sejusc, na companhia do Paulo. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os espectadores. Espero dar uma rápida pincelada aí do semestre aí do Sejusc e aberto a qualquer pergunta de algum interessado. Para quem não conhece, né, o que é o Sejusc, Paulo? O Sejusc, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Os Sejuscs foram criados a partir de uma determinação do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que é quem controla todos os tribunais de justiça do país. Todos eles são submetidos a ele. Ele, em 2010, mais ou menos, criou uma emenda, número 125/2010, e determinou que a todos os tribunais que fossem criados esses centros. Visando o quê? Visando a diminuição de processos que a cada vez mais se acumulavam nos tribunais e também a disseminação da cultura da paz e do acordo, quer dizer, que as pessoas se conscientizassem de ter uma forma de resolverem seus conflitos e não judicializá-los, certo? Quer dizer, não aumentar esse número tremendo de processos, ser mais um numa fila para os juízes que têm vários na frente, então ele ficaria ali atrás, e ser mais um. Foi para isso que ele foi criado. Então, aquele interessado que tenha qualquer tipo de conflito, um conflito da área de consumo, na área de cobrança, cobrar alguém que esteja devendo a ele, algum acidente de veículo, algum problema com família, ele ingressa com uma reclamação no Sejusc e nós convidamos a outra parte para que eles compareçam a uma audiência de conciliação e tentem resolver aquele conflito amigavelmente na presença de um conciliador, que é formado, que tem que passar por um curso, que é ministrado, melhor dizendo, por um instrutor gabaritado pelo próprio CNJ. Então, esses conciliadores, eles são os responsáveis pela audiência, tendo um acordo. Este acordo é homologado, é sacramentado pela nossa juíza coordenadora, todo Sejusc tem um juiz coordenador, e ele passa a valer como um título executivo. Essa é a finalidade. Eu acho que a primeira fase, Luciano, nós conseguimos realizar, que o Sejusc se tornasse uma realidade. Eu já vim aqui em outras oportunidades, e naquele momento o Sejusc era criado, ainda estava engatinhando. Hoje já é uma realidade. Então as pessoas já o procuram com mais conhecimento. O que nós precisamos fazer é a segunda finalidade, que é que as pessoas entendam que ali é um lugar para que elas resolvam os seus problemas amigavelmente, que é a disseminação da cultura da paz e do acordo. Vamos falar um pouquinho do funcionamento, Paulo, do Sejusc, né? E dessa estrutura de parceiros, né? Ele funciona graças a uma rede integrada aí muito interessante. Justamente. É uma parceria do Tribunal de Justiça com a Prefeitura Municipal de Batatais, a
a Claretiana, a Ação Claretiana, e a CE, Associação Comercial e Empresarial de Batatais. E aqui eu aproveito o ensejo para agradecer a todos esses parceiros que têm dado maior apoio. Agora o Zé Luiz, juntamente com o André Morotti, tem nos dado todo o apoio, a CE com o Zé Eduardo Latufidal e o Figueiredo, que agora está como gerente lá, e a Claretiana através do Padre Botion. Agradeço todos esses parceiros e isso é feito em todo o estado de São Paulo, na maioria são as prefeituras e as escolas, geralmente de direito, que são parceiros na sua maioria dos Sejuscs. Perfeito. E de fato, né, sem essa estrutura não seria possível oferecer esse trabalho. Justamente. Mas eu acho que houve a intenção, principalmente, de envolver a sociedade organizada. Porque é justamente Tribunal de Justiça e sociedade organizada que nós chegaremos à população, principalmente a mais carente, para que eles entendam que existe aqui em Batatais um lugar onde eles possam resolver os seus conflitos, seja de ordem familiar, de ordem comercial. Eles têm ali uma oportunidade de não entrarem com um processo e sim resolverem um problema da melhor forma possível e de lá saírem mantendo os laços que anteriormente eles mantinham, seja de família, seja um comércio onde você comprou, ficou devendo, acertou e volta a comprar, né? Essa é a ideia principal. Na questão dos atendimentos, né, o que a Michele está perguntando, é para qualquer tipo de ação ou são algumas específicas, Paulo? Olha, nós não atendemos ali ações da área trabalhista e nem previdenciária. Nós atendemos a maioria das ações de ordem civil e de família. Vamos dizer assim, da área civil, o que a gente não tem atendido é uma ação, por exemplo, possessória, uma ação de inventário. Esse tipo de ação já é mais complicada. Mas uma ação de alimentos, que a pessoa está buscando os alimentos para o seu filho, divórcio, regulamentação de visitas, guarda, todos esses nós atendemos. Cobrança em geral, ações que ferem o direito do consumidor, acidente de veículos, qualquer tipo de ação, um conflito de vizinhança, todo esse tipo de reclamação é atendida pelo Sejusc. Perfeito. Nos procedimentos, né, Paulo? Como é que a pessoa entra no Sejusc? Como é que se inicia um procedimento via Sejusc? Ele nos procura. Nós estamos localizados ali na Praça Dr. Fernando Costa, que é início da 9 de julho, ali um pouco acima do prédio da Receita Federal, e se inteira do assunto, se inteira dos documentos necessários. Nós temos 2 meninos que atendem lá hoje, o Thales e o Caio. Eles estão estudantes de Direito e informam quais os documentos necessários, principalmente o endereço da outra parte. Nós convidamos a outra parte através de uma carta, ou a própria parte pode entregar uma carta ao convidado, marca-se uma audiência de conciliação, ele comparecendo, como eu disse anteriormente, nós dando o acordo é homologado pela juíza coordenadora e passa a valer como um título executivo. Gustavo, colocando uma questão, né? Em média, Paulo, o que vocês veem aí do que seria uma ação comum e do Sejusc, da diferença do tempo que se economiza atuando com o Sejusc? Olha, só para você ter uma ideia, se você entrar com um processo, ele tem que ser distribuído no cartório do distribuidor do fórum, vai passar por um despacho do juiz para marcar uma audiência. Essa audiência depende de uma fila que está sendo já de outros processos que já existem. Então, provavelmente, dá uma diferença aí, às vezes, de meses. E, como eu lhe disse anteriormente, se a pessoa entregar a carta, chama carta convite, para aquele convidado, nós podemos marcar com 7 dias.
Se houver um acordo, se for um divórcio, se houver um acordo, a juíza vai assinar a sentença, nós vamos expedir um mandado de averbação, que esse mandado de averbação tem que ir lá, vamos supor que for de Batatais o casal, ele vai lá para o William, o cartório do William, isso daí no máximo 2 semanas, ele já está com uma nova certidão de casamento, chama averbar o divórcio, com o divórcio feito, em 2 semanas. Quer dizer, sendo que você talvez, com um processo, demore no mínimo uns 2 meses. E aqui eu aproveito para agradecer também o grande número, melhor dizendo, de advogados que têm recorrido ao Sejus, que são parceiros nossos, né, nessa luta incessante para conseguir que essa cultura da paz do acordo se perpetue. Então, nós só temos que agradecer, na pessoa aqui do Dr. Ricardo, que é o presidente da OAB, os advogados têm nos prestigiado, nós também ali fazemos todas as audiências das varas do Fórum e do Juizado Especial Civil, que é comumente chamado pelas pessoas de pequenas causas. Os setores de conciliação desses lugares foram desativados e todas as audiências de processos são feitas também no Sejusc. Então, ali, nós contamos, na maioria das vezes, com o apoio incondicional dos advogados aqui de Batatais. Perfeito. A nossa espectadora colocando aqui, né? Com relação, por exemplo, a CDHU, Coab, vocês ajudam em algumas negociações, tratativas? Sim. Mesmo em relação a prestações atrasadas? Olha, renegociação de dívida, esse tipo de coisa? Normalmente, você pode ingressar com um pedido chamando ou a Coab ou a CDHU. Porém, de tempos em tempos, o que nós temos feito são os mutirões. O que seria isso? Nós entramos em contato com esses órgãos e marcamos 1 ou 2 dias para que eles relacionem um grande número de pessoas que eles estejam para executar. Aí nós fazemos esses mutirões. Mutirão da CDHU, por exemplo, nós já fizemos uns 3, 4. Em cada mutirão foram relacionadas mais ou menos 100 pessoas que estavam inadimplentes e não estavam ainda com ações ajuizadas, e nós tivemos um índice aí de 70% a 80% de acordos. Da Coab, nós estamos em tratativas para realizar um novo mutirão. Fizemos 2 mutirões do Bradesco, 2 mutirões do Seguro DPVAT, e estamos agora para abrir mais alguns mutirões bancários com outros bancos, caso eles tenham interesse, e nós percebemos a grande utilidade. Vários clientes inadimplentes do Bradesco, por exemplo, fizeram várias negociações. Agora, o que eu entendi a pergunta dela, vamos supor que ela tenha algum problema, ela queira chamar a Coab ou a CDHU ali. Ela pode convidar. Se for um assunto que seja fácil de resolver, eles já entram transigem, né, e já vai para a juíza homologar. Mas, normalmente, esse tipo de ação ocorre no Juizado Especial Civil, mas não há a impossibilidade de tentar por lá. Mas nós primeiro precisaríamos analisar a possibilidade de um acordo amigável nesse sentido. Perfeito. E sempre é isso, né? O Sejusc procura essa questão da conciliação, do acordo, da aproximação, e que muitas vezes, se a pessoa pesa aí durante essa discussão, né, vê o quanto que a custa de um processo e etc., tornaria o processo e a ação muito mais desgastante, né? Não só financeiramente, mas com relação ao tempo também. Justamente. Isso é fundamental, que a pessoa pese todos esses ingredientes, para que no final ela veja o quão é importante e muito mais rápido também que ela resolva esse problema. E vou voltar a falar, todos esses tipos de ações, por exemplo, tem um problema, comprou um produto em determinada loja, ou a própria loja. Hoje nós temos a parceria com a CE, vários empresários se socorrem ao Sejusc, e nós chamamos várias pessoas. Eu queria aqui aproveitar, porque muitas pessoas às vezes recebem a carta do Sejusc, procurem ir lá.
o que vai acontecer lá é uma conversa amigável. Você pode falar, não me interessa. Mas se você se interessar, você resolve o teu problema. Resolve o problema da loja, resolve o seu problema, às vezes limpa o seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito e sai ali tranquilo, podendo até comprar na própria loja. Aquele que bateu um carro, já, não, vamos ajuizar, eu vou te meter no fora, aquelas conversas. Não, vai lá, vamos tentar amigavelmente. Teve um problema com o vizinho ali, está invadindo uma árvore, está caindo as folhas, vamos lá. E nos sentemos lá, junto com os nossos conciliadores, que são o Batista da Rádio Difusora e o Adir da ABC-FM, e pessoas extremamente preparadas, hábeis, pacientes, e nós vamos tentar resolver o problema. De repente, resolve o problema e sai dali novamente conversando. Já pensou com o seu vizinho, que você está brigando ali? Então, é isso que tem que botar na cabeça, que ali existe um órgão para resolver esse tipo de problema. Sem dúvida. E que, de fato, faz a diferença, né? Cria essa transformação positiva aí em agilidade e entendimento na vida das pessoas. Justamente. Eu acho que se nós pensarmos dessa forma, nós vamos ter menos problemas, porque é tudo desgastante. A gente percebe numa audiência de família ali, dando como exemplo, percebe aquelas mágoas. E se nós pararmos para pensar, muitas vezes, ou na maioria das vezes, está envolvida uma criança. Então, eu acho assim, ali, porque o que nós estávamos dizendo, o processo já é mais desgastante. Às vezes você está na frente da juíza, a juíza vai tomar uma decisão. Essa decisão da juíza, Luciano, o que é? Vai agradar, talvez, a uma só das partes ou a nenhuma das partes. Lá no Sejusc, numa audiência de conciliação, se nós entrarmos em acordo, nós dois sairemos contentes com o resultado da nossa negociação. Isso é fundamental. Para quem quiser utilizar o Sejusc, Paulo, onde fica, qual o procedimento, como... Bom, vou voltar a dizer assim, uma referência melhor para o Sejusc. Fica no finalzinho ali da 9 de julho. A Praça Dr. Fernando Costa, ela se mistura com a 9 de julho. No final da 9 de julho. Tem uma academia em frente ao Sejusc. No finalzinho tem o prédio da Receita, tem aquelas pizzarias ali no fundo, tem aquela pracinha. E é o número 95, só que é Praça Dr. Fernando Costa, número 95. O telefone lá é 3662-2937. O atendimento para o público é das 9 às 4. As pessoas podem procurar os dois meninos hoje, o Thales e o Caio, vão passar todos os documentos necessários, tirar qualquer dúvida e orientar qual é o melhor procedimento. Às vezes é mais interessante resolver dessa forma, aí quais os documentos necessários e sempre perguntando, se quiser que o prazo seja mais rápido, ele pode ele mesmo entregar a carta para o carta convite à outra parte, a parte que a gente chama reclamada. Perfeito. E o Caio perguntando aqui a respeito de custos junto ao Sejusc. Não há custos. O Sejusc preza por isso. Ele não, qualquer tipo de ação, pode ser qualquer valor, não tem custos. Você pode ter um patrimônio ali invejável, um divórcio com patrimônio altíssimo, não tem custos nenhum para qualquer das partes. E depois, quando é expedido um mandado de averbação, por exemplo, aí talvez vai ter o custo cartorial. O custo cartorial. A averbação não se cobra, cobra-se uma nova cópia. Mas no Sejusc, para ingressar com uma ação, não há custo nenhum. Perfeito. Paulo, eu quero agradecer a presença e sempre as informações a respeito do Sejusc aqui com a gente, deixar o programa sempre à disposição para o trabalho do Sejusc, que a gente espera realmente que cada vez mais as pessoas procurem aí fazer ações de conciliação, desafogar a nossa justiça, né, que a gente sabe o quanto isso é complicado no país e, de fato, entender que o diálogo é o melhor dos caminhos aí para a solução dos problemas. Bom, eu que agradeço a oportunidade para vir aqui mais uma vez
dar essa lembrança às pessoas. E é chato falar de números, mas só para você entender que no Sejusc, Luciano, já passaram mais de 20 mil pessoas. E a cada dia aumenta mais. Nós temos 2 salas, 2 conciliadores, provavelmente teremos mais conciliadores. Então, nós percebemos, e muitas dessas pessoas foram lá por processos. Então, o que nós pregamos e tentaremos chegar, mesmo que pareça, mais uma vez vou dizer, utópico, é conseguir disseminar a cultura da paz e do acordo. Tivemos um problema, temos um órgão específico para procurar, sem mágoas, sem brigas. Vamos lá para resolver isso amigavelmente. Temos lá conciliadores, podem ir acompanhar os seus advogados. Hoje os advogados estão voltados para a conciliação. Então, são pessoas, operadoras do direito, na grande maioria, voltadas para a conciliação. Isso é fundamental. Se nós conseguirmos chegar, nós melhoraremos até interiormente, né? Nós melhoraremos no nosso relacionamento do dia a dia e tiraremos aquelas amarras, né, que nos deixam nessa vida um pouco corrida, presos a situações difíceis. Então, a gente pensar sempre em solução mais fácil e voltar a conversar, a ter relação com aquele com o qual tivemos um conflito, é o mais importante. Muito obrigado. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV, tá certo? Voltamos amanhã e você fica agora com a programação da TV Brasil.